O meu nome é Nuno Russo, nasci no Alentejo, o que parece ridículo porque o jogo do pau, onde se desenvolveu mais, por acaso, foi no norte de Portugal. Mas morei em Lisboa há muitos anos, agora estou a morar em Mafra. Vou fazer no dia 6 de Abril 70 anos e tenho muito orgulho daquilo que fiz. Para já fiz um treino enorme, não é? Que me durou anos e anos, com horas e horas de treino. Depois fiz um estudo para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da técnica tradicional do jogo do pau. E depois, dentro das minhas poucas possibilidades, porque há pouca gente interessada no jogo do pau, infelizmente, tentei ensinar o máximo de pessoas. Sim, treinei artes marciais 15 anos, mas a partir de uma certa altura a minha vida mudou, porque eu abri um ginásio e tinha que dedicar algum tempo ao ginásio, como é óbvio, porque quem o seu não vê, o diabo lhe leva, como se costuma dizer o povo, e então eu, como não gosto de fazer as coisas a 100%, gosto de fazer a 1000%, eu praticava, uma das artes marciais que eu praticava na altura era o Karatê, que fiz muitos anos, e eu vivia em Paris, onde estava o meu mestre de Karatê, e fui-lhe pôr esse problema ao mestre, com a amizade que ele tinha por mim também, e eu tinha por ele. Eu disse ao mestre: olha, eu agora não tenho tempo para fazer as coisas como o mestre sabe, a 1000%. Mas estou indeciso, gosto muito de Karatê, gosto muito do jogo do pau. E o meu mestre resolveu o problema rapidamente. Perguntou-me assim: mas tu não és português? Sim, mestre, sou português. E ele disse-me: então pronto, então dedica-te ao jogo do pau. Eu, feliz ou infelizmente, sou perfeccionista e gosto de fazer as coisas, não é a 100, como disse, a 1000, não é? E então, como gosto de poesia, identifiquei-me com esse poema de Fernando Pessoa e também com outros poemas, por exemplo, do Mário de Sá Carneiro e tal, que fazem o elogio do perfeccionismo. Identifiquei-me com isso e tornei para mim quase como se fossem uns lemas para mim, ok? É por isso que eu cito muitas vezes o Fernando Pessoa. Pronto. Eu comecei o jogo do pau no Ateneu Comercial de Lisboa e só depois é que vim aqui para o Ginásio Clube Português. Porquê? Porque no Ateneu Comercial de Lisboa era a zona em Lisboa onde se encontravam todos os mestres de jogo do pau e havia lá aulas de jogo do pau, como é óbvio. E então aos domingos era engraçadíssimo, que vinham mestres às vezes de outros sítios do país e iam lá treinar ao Ateneu e ia muita gente e muitos jogadores de fora. Foi por isso que eu resolvi ir aprender o jogo de pau para o Ateneu e o mestre, naquela altura, embora o mestre Caçador, que era o antigo mestre do Ateneu, ainda fosse vivo e ainda desse umas liçõezinhas, mas estava com muita idade, já com 90 e tal anos, já tinha tido trombose e não sei o quê, e então passou como se costuma dizer, passou a bola, nomeou o mestre Ferreira mestre do Ateneu. O mestre Ferreira era uma pessoa especial porque conhecia todas as escolas de jogo do pau
Ele nasceu em Melgaço, no Minho, conhecia as escolas todas as minhotas, foi aluno, inclusivamente, de aquilo que nós chamamos varredores de feiras, não é? E era uma pessoa que gostava muito de jogo do pau e que se dedicou, embora tivesse a profissão dele, claro, mas fora isso, o amor dele, para além da mulher, era o jogo do pau. O mestre Ferreira, a partir de uma certa altura, quando eu já tinha um nível bastante bom no jogo do pau, disse-me: "Ó Nuno, eu gostava de realizar um sonho e você pode me ajudar. Eu gostava de, vá lá, fazer uma síntese de tudo quanto era bom, em termos de combate, do jogo do pau português a nível das escolas todas, que ele conhecia bem. É óbvio que, quando veio para Lisboa, veio novo, não é? Com 26 anos, salvo erro, e aqui em Lisboa praticava-se o jogo de Lisboa, não é? Que era um pouco diferente do jogo do Norte. Era um jogo do Norte, era um jogo menos marcial, mais desportivo, embora, claro, todas as pancadas do jogo do pau são para o corpo, como é óbvio, mas era um jogo mais desportivo e, principalmente, tinha a característica das pancadas serem todas feitas a uma mão. O mestre Ferreira tinha muita pena, embora, claro, que em Lisboa foi um dos praticantes principais, além de ter sido nomeado mestre do Ateneu, foi contramestre do mestre Offer, que foi o principal mestre que desenvolveu o jogo do pau aqui em Lisboa. Conhecia as escolas todas aqui também de Lisboa e da outra banda, mas ficou sempre com o bichinho, desde miúdo, do trabalho do jogo do Norte. E achou que realmente o que era melhor era o jogo do Norte tinha coisas muito boas, o jogo de Lisboa tinha coisas muito boas. Pronto, porque a essência do jogo do pau, efetivamente, é o combate, não é a exibição. Então, a exibição foi o mal necessário para o jogo do pau não morrer a partir de uma certa altura, não é? Pronto, já não era necessário para combate, nem para defender a vida, nem para atacar ninguém. Então, a maior parte das escolas dedicou-se à exibição para continuar a manter o jogo do pau. Mas foi na sequência dessa conversa do mestre Ferreira que eu... foi o mestre Ferreira que me pagou as viagens, a estadia e tudo. Comecei a ir pelo Norte todo, a ter aulas com todos os mestres que o mestre Ferreira me aconselhava, e depois, mais tarde, além dos que o mestre Ferreira não me aconselhou, eu ainda fui ter aulas com os outros todos. E, portanto, conseguiu-se, não é? O mestre Ferreira, com a minha ajuda, realizou o sonho dele, que era realmente fazer a tal síntese. E foi feita, não é? Para isso, eu tive que ser aluno dos mestres todos, mestres, estou a falar de mestres, não de jogadores, dos mestres todos do país que havia na altura, tanto do Norte, como aqui de Lisboa, como da outra banda. Eu fui aluno de todos, sem exceção. Antes de tudo, eu fui jogar ao pau e nunca na minha vida passou pela cabeça ensinar jogo do pau. Infelizmente, como já vem de longe, e até está escrito no livro do Mestre Caçador, o jogo do pau aqui em Lisboa teve sempre pouca gente. Não é verdade. Houve uma altura, não é? Houve uma altura que o jogo do pau estava espalhado por toda a Lisboa, não é? Havia escolas por todo lado que se chamavam quintais, e depois começou a aparecer nos ginásios, no Ginásio Clube Português primeiro, depois no Lisboa Ginásio e depois no Ateneu Comercial de Lisboa. E então houve uma altura que estava espalhado por toda a Lisboa, pronto. Toda a gente jogava ao pau, quer sejam ricos, quer sejam pobres. Por exemplo, o rei Dom Carlos era um jogador de pau muito bom, mas também os trabalhadores manuais, etc., coitados, não é? Que não tinham nada a ver com a realeza, nem com nada, toda a gente jogava ao pau.
Ou seja, era um desporto para todos. Infelizmente, na altura que eu comecei a jogar, já havia muito pouca gente a jogar ao pau. E só parece ridículo, mas é uma história que eu gosto de contar. Quando eu fui para o Ateneu ter aulas de jogo do pau, fui eu e o meu irmão. E estava lá um rapaz, que era veterinário, que era o Zé Carvalho, que já lá estava antes de nós. Éramos 3 alunos, mas os mestres eram pai 7 ou 8. Está a ver? Haviam lá 7 ou 8 mestres e 3 alunos. Por um lado foi bom, que tivemos mais apoio e dos mestres todos, e isso foi muito bom para o nosso evoluir. Mas, como lhe disse, infelizmente havia pouca gente. E então eu só comecei a pensar em ensinar, principalmente os meus colegas das artes marciais, os meus amigos. Eu era amigo de pessoal que praticava, era da Seleção Nacional de Rugby, eram tudo gente com teses, rijos, e comecei a trazer essa malta toda para o jogo do pau, na esperança de que ficasse a maior parte deles, ou pelo menos que ficassem alguns. E porquê? Porque eu comecei a pensar, olha, se calhar daqui por 2 ou 3 anos não tenho ninguém para treinar. E comecei a ensinar jogo do pau por causa disso mesmo. Pronto. E por aí fora comecei a ensinar em vários clubes de Lisboa, nos Olivais, no Atlético de Alvalade, no ginásio Quixucan, que também é ali em Alvalade. Comecei a ensinar por vários sítios, não é? E começaram a aparecer realmente mais alunos e mais gente. Claro que a maior parte deles era tudo meus amigos e amigos dos que já lá estavam e amigos do meu irmão, que também praticava artes marciais. Mas pronto, começou a aparecer gente no jogo do pau. E houve uma altura em que, no tempo em que eu praticava o jogo do pau, havia uma coisa muito engraçada. O jogo do pau veio para os clubes e os clubes tinham umas coisas que eram os saraus, que era a amostra final do ano do trabalho das classes daquele ginásio. Mas era engraçado porque os ginásios partilhavam modalidades umas com as outras, era um convívio muito saudável, um convívio realmente clubista antigo, que já se está a perder, infelizmente. E então, normalmente havia, todas as semanas, a partir de maio, havia saraus. Só que os saraus são exibição, não é? E então, forçosamente, o mestre Ferreira me dizia: mas temos que, está bem, nós fizemos uma síntese daquilo que é bom em termos de combate, mas temos que guardar aqui algumas coisas para o espetáculo, porque, como sabe, temos saraus e tal. Eu não era a minha praia, propriamente, do espetáculo, e eu gostava, era da essência do jogo do pau, que era realmente o combate, e então eu disse ao mestre: mas tudo bem, eu percebo o que o mestre diz, mas ouça, realmente estas coisas só para espetáculo não é o meu interesse. E o mestre sabe disso. E ele disse: olha, também não é o meu, disse-me o mestre Ferreira, mas infelizmente temos de fazer isso. Mas, ouça, você vai fazer uma coisa, vai criar o seu próprio método de jogo do pau, só com aquelas coisas que nós estudamos para combate. E no seu método não vai entrar nada para exibição. Ou por outra, vai entrar, vamos manter as séries, não é? E os charilhos, porque é bom para os miúdos ganharem coordenação, e as séries é a única coisa que vale a pena pôr em espetáculo e que não é esquisito. É como as artes marciais japonesas, por exemplo, têm os katas, as séries é uma coisa bonita, ainda por cima nós fazíamos nos espetáculos, fazíamos com música, e então o mestre Ferreira disse: olha, guarde as séries e os charilhos, mas de resto ponha só aquilo que interessa para combate. E cria o seu próprio método. Olha, e ouça, eu gostava que você chamasse ao seu próprio método o método Nuno Russo. Eu não chamei o método Nuno Russo, como é óbvio, chamei-lhe a escola do Santo Condestável, porque realmente o jogo do pau português, embora as escolas do Norte digam o contrário, mas não é verdade, deriva efetivamente do trabalho das armas marciais, das armas medievais, peço desculpa, sobretudo da espada, do machado, dessas coisas assim, e então
inclusivamente o trabalho da espada mais comprida, a espada do 1,20 m, a espada de 1,5 m e o montante, que é um bocadinho maior, o trabalho é exatamente igual ao do jogo do pau. A única diferença é que para tirar mais partido de uma arma de ferro, de uma espada, não é? Porque aquilo tem um equilíbrio, não é? Que até as espadas normalmente têm um pomo na ponta que é para exatamente equilibrar a espada. Eles tiram mais partido se pegarem com a mão direita à frente. Mas no pau não é isso. No pau é o contrário. Nós tiramos mais partido, tanto na potência do pau como na maleabilidade de trabalho com o pau, se pegarmos a mão mais forte, a mão dominante, pegar na ponta. Pronto, para mim é a única diferença, porque o resto dos ataques são muito parecidos, praticamente iguais. Aliás, há uma coisa giríssima, que é num livro do mestre de armas do século XVI, do infante, que é como ele diz, ele era o mestre de armas do infante do século XVI. Ora, o infante do século XVI só podia ser Dom Sebastião, que infelizmente morreu lá fora. Mas, então, ele explica, por exemplo, o combate de um homem contra dois, que nós fazemos também no jogo do pau, que é o jogo contra dois, não é? O jogo de dois em frente, como é chamado no Norte, e então é engraçadíssimo, porque a técnica de um como do outro são, sem tirar nem pôr, iguaizinhas. Portanto, isto é só um exemplo do que aquilo que eu estou a dar. Então, eu criei, o mestre Ferreira disse-me para criar, eu comecei a estudar, mas passou um ano, passaram 2 anos, e passavam já quase 3 anos, eu não tinha coragem de mudar a técnica, porque a escola que eu aprendi, básica, não é? O meu diretor técnico, não é? O meu responsável técnico, a pessoa que eu tinha mais confiança no jogo do pau, embora fosse aluno dos mestres todos, era o mestre Pedro Ferreira, e pronto, não sei o que é que eu posso chamar a isso, mas não quis, pronto, ultrapassar a escola do mestre Ferreira, que por acaso até tinha sido eu e outros alunos daquela altura que tínhamos passado a papel a escola do mestre Ferreira. E não mudei. Até que um dia, numa exibição que fomos fazer ao Mosteiro de Alcobaça, o Saramago, que começou o jogo do pau um ano depois de mim e que é um dos meus melhores amigos, se não o melhor, não posso dizer isso porque eu tenho 2 melhores amigos ou 3, mas pronto, mas é um dos meus melhores amigos e estávamos a treinar lá no Mosteiro de Alcobaça, não era para a exibição, começámos a jogar normalmente e o Saramago começou a ter dificuldades naquilo que eu lhe estava a fazer. E disse, mas o que é que tu estás a fazer? Olha, o mestre Ferreira disse-me para eu fazer isto assim, mas eu nunca fiz, porque, pronto, pelo respeito que eu tenho pelo mestre e tal, e nunca fiz isso. Está bem, mas eu estou a fugir à tua frente. Tu és parvo, estás à espera de quê para mudar a escola já? Ainda por cima se foi o mestre que te disse, e eu a partir daquele dia, realmente, mudei a minha escola para a escola do Santo Condestava. Vamos lá ver. O mestre Ferreira, como lhe disse, era de Melgaço e pronto, e mesmo quando veio para Lisboa, ia todos os anos à terra dele, etc., e conhecia o Norte todo, e conhecia o jogo de pau do Norte todo, contou-me uma história engraçada. Como sabe, e toda a gente que joga ao pau sabe, antigamente, eu já estou a falar finais do século XVIII, princípio do século XX, nas feiras, até nas feiras de gado, nas romarias, nas festas religiosas, não é? Muito especialmente em Arcos de Valdevez e depois também na romaria de São Bento da Porta Aberta, que é muito conhecida. Essas festas e essas feiras acabavam todas à paulada.
Porquê? Porque no norte havia grandes divergências porque as aldeias eram muito pertas e às vezes até por prejuízos, por namoros, por desvios de água, não é? As aldeias entravam completamente em combate umas com as outras e depois aquela gente era unida e uniam-se todos para combater a aldeia a seguir, a aldeia vizinha, ali, pronto. E depois havia as desforras, se numa festa havia uns que ganhavam e partiam mais os outros, depois havia a desforra na outra festa a seguir ou na feira a seguir, pronto. E eram autênticas batalhas campais. E era engraçado que, pelo que o mestre Ferreira me contou, claro que eu não assistia a isto, mas eram os homens à paulada e as mulheres cá de fora à pedrada aos adversários dos maridos para defender os maridos. Era engraçado. Pronto. Mas o mestre Ferreira também me contou uma coisa que eu achei piada. Ele disse-me assim, bem, isto acontecia porque antigamente no norte, e no meu tempo, dizia ele, não havia polícia nas aldeias, policiamento. Quem fazia a lei era o regedor. Mas pronto, nestas coisas de pancadarias o regedor não interferia, que normalmente não interferia. Então, houve uma altura que o governo português começou a enviar policiamento. Esses representantes da lei, não é, que faziam o policiamento, tinham uma ordem expressa em que tinham que tirar os varapaus à entrada das feiras aos homens e depois, quando eles saíssem da feira, voltar a devolver. E lá dizia expressamente varapau. Pronto. E, portanto, isto é óbvio e é engraçado como é que a lei é interpretada. Então os homens, como aquilo dizia varapau, passaram a ir com aquelas bengalas de lódão que ainda hoje se vendem nas coisas de artigos regionais, por todo o país. Aqui em Lisboa também se vendem essas bengalas de lódão, que é a madeira dos varapaus, não é? A madeira por excelência dos varapaus. Eram umas bengalas compridas, com 1,10 m ou mais às vezes, e os homens levavam, normalmente os homens usavam um casaco ou uma jaqueta, levavam a bengala aqui presa atrás, e quando aquilo dava para o torto, desatavam à bengalada com aquilo. Mas com a técnica, é óbvio, que sabiam do jogo do pau. Pronto. E, nesse sentido, o mestre Ferreira, na brincadeira, às vezes ali no Ateneu, às vezes, era uma brincadeira que ele fazia de vez em quando, como a gente tinha lá essas bengalas, ele ensinava uma parte da técnica com aquelas bengalas. Mas, claro, como aqui em Lisboa se fazia técnica de combate homem para homem, normalmente uma mão, ele utilizava a técnica também do varapau com a técnica de Lisboa. Então, eu achava piada aquilo e andava sempre com a bengala no carro. E então um dia, aqui no Castro de Sodré, eu também devia vir mal disposto, os outros senhores de uma carrinha Ford Trânsito das obras também deviam vir mal dispostos, e houve ali uma altercação. E então eles pararam a carrinha, eu parei o meu carro e eu comecei a ver que da parte lá onde conduziam saíram dois tipos. Eu pensei assim, bem, se calhar tenho aqui a bengala, olha, é agora que eu vou estrear a bengala. Agarrei na bengala e fui direto aos homens e os homens diretos a mim. Só que houve um que tinha uns grandes tomates, não tinha medo nenhum, avançou e agarrou-me a bengala e então o outro foi logo por trás, agarrou-me. Pronto. Só que eu não tinha reparado que lá atrás vinham mais 3 senhores, que eram os senhores das obras, que vinham lá atrás com o material. Saíram da carrinha e caíram todos em cima. Pronto. E meteram-me no chão, houve um deles que se pôs aqui em cima de mim aos muros, os outros eram aos pontapés por todo lado, eu ia procurando defender a cabeça, que era o mais importante, e tal. E às tantas vejo um tipo que agarrou na minha própria bengala, eu estava deitado assim, ele veio na minha parte das costas, de trás, não é? O outro estava aos murros e veio com a bengala direito a mim para me bater. E o que é que eu me lembrei? Olha, se calhar o melhor é aproveitar o gajo que tem em cima e levar ele a bengalada. E foi isso mesmo exato que eu fiz. Quando a bengala foi disparada, eu puxei o tipo que tinha em cima de mim, ele levou com a bengalada na cabeça e eu tive tempo de o atirar e ficou ali uma grande confusão. O outro também se atrapalhou por ter batido no amigo. E eu fui direito a ele, não é? Agarrei na bengala, preguei-lhe uns pontapézitos e tirei-lhe a bengala da mão e então lembrei-me de uma coisa. Espera aí, se os homens do Norte trabalhavam isto
era com o jogo do norte, a duas mãos, com varrimentas, não é? Ensarelhavam a vara, então é isso que eu vou fazer. E desatei a praticar jogo do norte com aquela malta toda e consegui bater em 2 ou 3 e os outros piraram-se. Pronto. Mas eu vim para casa e não fiquei contente. Então pensei assim, mas espera lá. Então, mas eu bati-lhe como o mestre Ferreira ensinava ali a fazer no Ateneu. Está bem que aquilo era uma brincadeira, mas... E o homem conseguiu entrar. Há aqui qualquer coisa que não tem lógica. É porque esse trabalho que o mestre Ferreira está a ensinar, de adaptar o jogo de Lisboa à bengala, não dá. Está errado. Pronto. E como sou super perfeccionista e teimoso, fui para casa, não dormi a noite toda e comecei a pensar numa forma de tornar realmente um bastão eficaz. Em combate, sem que ninguém se aproximasse, nem que ninguém conseguisse entrar. Dediquei muitos anos da minha vida, foram concretamente 8 anos, a fazer o bastão, o estudo. Comecei a dar um bocadinho mais cedo, porque fui convidado para dar aulas na Polícia de Choque, mas não estava ainda completamente seguro daquilo que eu estava a ensinar. O estudo daquilo demoraram 8 anos, e só ao fim de 8 anos é que eu pus o bastão cá fora e pensei assim, isto realmente até pode dar jeito para uma pessoa trazer num carro, normalmente ninguém anda com vara-pau no carro, então se calhar é melhor pôr, e já que a Polícia de Choque me encomendou aulas, isto pode ter interesse para as forças policiais, forças de segurança e até para as próprias pessoas, não é, civis, podem ter isso no carro para se defender. E foi assim que eu criei o bastão, porque as pessoas depois fazem interpretações, dizem que eu inventei coisas, eu não inventei nada, o bastão foi todo criado baseado na técnica do jogo do pau, com as devidas adaptações ao comprimento do bastão e à distância de combate. Foi isso, mais nada. Bom, primeiro, como é óbvio, como tudo na vida, é preciso gostar, não é? É preciso gostar. Nem toda a gente gosta de jogo do pau. Pronto. Essa é a condição essencial. E depois, é assim, é não transformar o jogo do pau naquilo que se está a transformar agora, numa coisa praticamente só para exibição. Não. O jogo do pau é e sempre foi, na sua essência, uma arte de combate. Não é? E, precisamente porque é uma arte de combate, eu valorizo... Eu não. O mestre Ferreira e eu, como seu seguidor, mas não é porque ele disse só, é porque eu estou de acordo com ele também. O que eu valorizo mais no jogador de pau é realmente a capacidade de defesa. Não é? É óbvio que um jogador de pau tem que ter uma boa capacidade de defesa e uma boa capacidade de ataque, não é? Mas, se não se defender bem, ele para por ali, não é? Se ele não se defender bem, leva uma pancada, então já não joga mais ao pau, ou então já não bate em ninguém se precisar de bater, está a ver? Isso é uma das coisas que eu mais valorizo no jogo do pau, é realmente a defesa. E depois... vamos lá ver. Depois é preciso que as pessoas encarem o jogo do pau, como eu acabei de dizer, como uma arte marcial e não como nem um desporto, nem uma atividade de exibição. Antes de mais nada, uma pessoa, o jogo de pau, como eu lhe disse e gostava que se mantivesse sempre, é uma arte que o ataque é mesmo para o corpo, não é? É para bater, não é? A primeira disposição, como eu costumo dizer aos meus alunos, o medo vem do medo, e o medo não é nada, não é? É a nossa cabeça que criou o medo. Pronto. Segundo, tem que ter a sequência disso que eu falei, tem que ter coragem, porque quem é corajoso facilmente vence o medo, é a primeira. Depois, tem que ter, como você disse muito bem, paciência.
porque não se aprende o jogo do pau, como hoje em dia, infelizmente, a gente está a treinar, porque, pronto, há pouco tempo, não se aprende o jogo de pau num dia. O jogo de pau, bem treinado, demora anos e horas a treinar. Infelizmente, hoje em dia, não temos essas horas. E uma das preocupações que eu tive quando fiz aquele programa técnico, não é? A tal técnica a escola do Santo Condestável, foi em adaptar ao pouco tempo que as pessoas têm de treino, não é? Para poderem evoluir um pouco mais, não é? Antigamente era diferente, por exemplo, no tempo do Nuno Motta e dessa rapaziada, eles começaram a jogar ao pau e ainda nem sequer havia computadores. As pessoas não tinham outras coisas e dedicavam-se, não é? Quando gostavam de uma coisa, dedicavam-se. Mas agora não, há muita solicitação, há muito pouco tempo livre e, portanto, eu tentei, precisamente com a minha escola, arranjar uma forma das pessoas evoluírem, não é? Com pouco tempo de treino, não é? Portanto, a paciência é fundamental. Como tudo na vida, o jogo do pau dá trabalho. E eu acho que é uma das razões também porque o jogo do pau tem poucas pessoas, é porque dá trabalho. Pronto. Eu acho que hoje em dia as pessoas não querem ter muito trabalho. Querem tudo feito, vão tudo ao supermercado comprar, têm os computadores e não estão para chatear com nada. Percebe? E depois querem fazer as coisas, mas por isso é que as artes marciais hoje em dia tornaram-se um pouco, degradaram-se um pouco, ou para não dizer muito, porque infelizmente, não é? As pessoas não querem ter trabalho, não querem treinar como deve ser. Pronto, fazem aquilo que fazeram, como fazem outra coisa qualquer, como jogam ténis, como jogam pádel, como jogam outra coisa qualquer. Está a ver? Portanto, é preciso paciência para o jogo do pau. Sim, os ataques não há controle, teoricamente não deveria haver, mas eu fui forçado, infelizmente, digo, para mim foi um mal necessário criar as proteções. No meu tempo não havia nada de proteções, as pessoas ou se defendiam ou levavam, e isso é que era o jogo do pau para mim. Mas eu vi que não se adaptava aos tempos de hoje, então criei as proteções, como já outras artes marciais têm, não é? Claro, não foi uma invenção minha, claro. O Kendo já tinha proteções e eu sabia, pronto, que eu tive uns anos no Japão. Olha, eu escolhi o jogo do pau porque eu fazia artes marciais, claro, sem armas, mas quando vi o jogo do pau pela primeira vez, que me foi apresentado pelo mestre Ferreira e pelo mestre Gameiro, eu fiquei maravilhado. E comecei a perceber que aquilo era uma coisa a sério, que os ataques não eram para, como muitas vezes a gente controlava nas artes marciais e não sei o quê, se defender e impressionei-me pela velocidade, impressionei-me pelas características físicas que é preciso ter para aquilo, não é? A velocidade, aliás, rapidez, não é? Um sentido de oportunidade muito grande, um sentido de oportunidade, não só na defesa, mas também no ataque e no contra-ataque, impressionou-me bastante. E depois, eu sou, infelizmente, talvez eu ainda hoje consiga ser nacionalista, porque, como sabe, tento acabar com o nacionalismo de uma vez por todas. Mas eu, dentro das coisas boas que Portugal tem e que teve, eu considero-me um nacionalista. E fiquei deliciado porque era uma arte marcial verdadeiramente portuguesa e eu fiquei deliciado, realmente fiquei deliciado com isso. E penso que hoje em dia as pessoas vão para o jogo do pau pelas mesmas razões que eu, porque viram, acharam engraçado, gostaram da técnica, da apresentação técnica do jogo do pau e também porque viram que é uma coisa portuguesa. Eu acho que as razões são as mesmas, porque, como você sabe, infelizmente, hoje há muito pouca gente a jogar ao pau, não é? E eu, para mim, também há muito poucos nacionalistas, por isso eu acho que isso é um dos males também. E também, nunca na vida, o governo português protegeu o jogo do pau.
Porque eu me apercebi que as pessoas... O combate com proteções tem duas coisas. Primeiro, as pessoas divertem-se e descarregam a adrenalina, não é? E segundo, não há perigo de se aleijarem. Mas também as proteções só são perigosas para o próprio jogo do pau, para a própria técnica, porque as pessoas apanham-se com aquilo vestido e só querem abater, esquecem-se da técnica boa, esquecem-se de defender às vezes, só querem abater nos outros. E às vezes, quando querem bater, são eles a levar. Mas pronto, como eu disse, para mim foi um mal necessário, mas é divertido para as pessoas e acho, então, sobretudo para miúdos, não é? Eu tenho feito várias experiências com miúdos, quando se apanham com as proteções deliram e andam ali à mocada e a descarregar a adrenalina todos felizes. Epá, é evidente que eu tento, mas às vezes não consigo. Às vezes as pessoas, não é, têm aquela... Mal se veem protegidos, a ideia deles é só bater no outro. E não é assim, porque quando se vai bater no outro a gente esquece de se defender e depois leva a primeira às vezes, não é? Mas eu tento ser rigoroso quando consigo acompanhar esse treino. Claro que também é pena, esse treino até devia ser feito mais vezes. Hoje em dia devia ser feito mais vezes. Para as pessoas realmente começarem-se a adaptar aquilo de outra forma, adaptar realmente à forma correta do jogo do pau. E eu acho que se houvesse até mais tempo para treinar com as proteções, isso viria a acontecer. Mas pronto, como a gente já chegou à conclusão, hoje em dia, há pouco tempo, não é? O jogo do pau, feliz ou infelizmente, eu posso dizer que é pau para toda a obra. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o jogo do pau dá para tudo. É uma arte marcial, é um desporto de combate, então sobretudo quando falamos em proteções, torna-se um desporto de combate. É uma atividade de manutenção que as pessoas podem fazer pura e simplesmente por manutenção, embora os ataques sejam para o corpo, depois também depende da velocidade que se lhe dá, etc. É uma atividade muito engraçada para os miúdos que gostam de descarregar a adrenalina, mas pronto, os miúdos normalmente nós pomos com as proteções, não é? E também é espetáculo, também é espetáculo. E a prova disso é que o jogo do pau antigamente era muito solicitado para espetáculos, não é? Em festas desportivas, em competições desportivas, até internacionais, até o próprio teatro, não é? Por exemplo, eu vou-lhe dar uns exemplos, 3 exemplos. O primeiro nem foi o teatro, vou-lhe dar o primeiro exemplo da dança. Quando foi a Expo 98, não foi? Era 98 aqui em Portugal, houve várias preparações de várias coisas, de ginástica, de circo, de dança, de várias coisas, não é? Para se apresentar num festival da União Europeia, que era a Europália, chamava-se Europália. E a preparação foi logo que começou a ser feita na Expo 98 e começou-se a apresentar esses espetáculos que depois se iria apresentar em Bruxelas. Então, engraçado, o espetáculo de dança que foi representar Portugal, acho que foram mais do que um, mas o principal foi o espetáculo da coreógrafa que toda a gente conhece, a Olga Roriz. A Olga Roriz veio ter comigo e quis fazer um esquema de dança todo baseado no jogo do pau. Então, não fui eu que fiz a coreografia, foi a Olga Roriz, mas eu andei a treinar a Olga Roriz e os bailarinos todos principais dela, não é? Na técnica base do jogo do pau, e depois a Olga Roriz construiu a coreografia e esse espetáculo passou por vários sítios do mundo, não foi só por Bruxelas. Por exemplo, uma peça de teatro que também foi a Europália, que agora não me lembro o nome, também eu andei a treinar os atores, porque também tinham umas cenas de jogo do pau. E dei aulas várias vezes no Teatros Nacionais, principalmente no Dona Maria II, e uma das peças, que era uma peça do Bernardo Santareno, que era o Crime na Aldeia Velha, eu andei a treinar durante 6 meses os atores principais, que na altura eram o João de Carvalho, que é filho do
e o José Neves, que era um ator também profissional. Andei a treiná-los para essa peça. Mas esses 6 meses não foi só para eu lhes fazer a coreografia, nem pensar. Eu só fiz a coreografia no fim. Primeiro, treinei-os em jogo do pau a sério, para se defenderem e estarem seguros. E também, para caso se houvesse um esquecimento depois da coreografia, eles poderem apresentar o espetáculo na mesma. Ok? E só no final, nas últimas 2 semanas, é que eu fiz a coreografia. Mas como eles já tinham muito treino do jogo do pau, eu ia lá dar aulas praticamente todos os dias, era todos os dias, não é? Durante aqueles 6 meses, facilmente eles apanharam a coreografia, correu tudo bem. Eu fui à estreia, estava lá o Presidente da República e tudo, que quando foi a cena de jogo do pau, que era o Jorge Sampaio na altura, quando foi a cena de jogo do pau, levantou-se a bater palmas. Eu estive lá a assistir também na estreia. Foi ali no Dona Maria II. Pronto, o jogo do pau dá para tudo, como se costuma dizer. Sim. E antigamente havia muito mais, sobretudo no Norte, e aqui em Lisboa tivemos uma rapariga, por acaso é a prima direita do Hermano José, que é a Carrin, que chegou a cinta preta de jogo do pau, e com valor para isso. Não foi uma cinta preta dada só por simpatia. A minha irmã mais nova começou a treinar comigo jogo do pau com a volta de 8 anos, não sei, foi entre os 8 e os 12, já não me lembro bem que idade é que ela começou. E eu dava-lhe aulas particulares e depois ela começou a vir aqui para o Ginásio Clube Português, etc. Então vou-lhe contar que ela batia muito mais forte que os homens e não tinha força nenhuma. Porquê? Porque a potência do ataque no jogo do pau tem a ver com a técnica e não tem a ver com a força física, pelo contrário, a força física só atrapalha. Defendia-se muito bem, e uma vez aqui deu uma sova enorme num homem que por acaso foi mal educado com ela e que já jogava ao pau há mais anos que ela. Cheguei aqui ao ginásio, tinha dado uma cacetada no homem, o homem estava estendido no chão. Isso é só para provar que não foi por ser mulher, apesar de ser mulher, conseguiu vencer um homem em combate, não é? E um homem que já jogava ao pau há mais tempo do que ela. Eu penso que, no meu tempo, todos os mestres avançados em idade jogavam ao pau. O mestre caçador, quando eu o conheci, já tinha praticamente 90 anos e ainda dava umas aulazinhas lá no Ateneu, embora ele já tivesse nomeado o mestre Ferreira, o mestre do Ateneu. E ainda jogava qualquer coisa, e não só pela idade, mas também porque ele já tinha tido uma trombose, mas continuava. E todos eles, todos os mestres daquela altura, continuaram a jogar ao pau até tarde. O mestre Ferreira, salvo erro, uns dias, para não dizer já um dia, mas que eu já não me lembro bem, mas acho que uns dias antes de falecer, não é? Ainda foi jogar ao pau, e tinha naquela altura, salvo erro, 86 ou 88 anos. E todos, eu penso que as pessoas que se dedicam a uma coisa e praticam regularmente e com uma certa, e com algum tempo de treino, com bastante tempo de prática, conseguem chegar a velhos a jogar ao pau, não é? É óbvio que, por exemplo, o mestre Ferreira, houve uma altura que eu lembro-me, é evidente que ele já não conseguia bater em alunos mais avançados como eu, mas eu também não lhe conseguia bater a ele. Pode crer. Ok? Então, é uma característica, sobretudo, do jogo do pau antigo, que as pessoas treinavam o jogo do pau e era o desporto delas, não é? Mantinham-se a jogar praticamente até morrer, não é? Até morrer jogavam ao pau. E agora cai aqui, cresce aqui à perna e sai do lado, aqui, sétimo, aqui, aqui, e ataque, e aqui, salva. Dois, volta.
Posição, atenção. Mas eu também quero agradecer a todos os mestres que me ensinaram e também àqueles mestres antigos que ainda são vivos, porque nas terras onde eles ensinam também dedicaram muito e deram muito ao jogo do pau. E aqui é especialmente, é evidente, a maior parte deles já faleceu, mas eu agora vou falar dos que estão vivos. Quero também felicitar e agradecer o trabalho que ele tem tido em Fafa, ao mestre José Avelino, e agora é o filho dele, não é? E em Cabeceiras de Basto, embora o mestre Ernesto que me ensinou e o mestre Portela já tenham falecido, pronto, faço-lhes também um agradecimento póstumo, e aos outros mestres, que foram muitos mestres do Norte com quem eu aprendi, não foram só eles. Mas também quero felicitar o trabalho do Fernando Machado, e do filho do mestre Ouridas, que neste momento, se não fossem eles, o jogo do pau também se calhar já tinha acabado ali naquela região de Cabeceiras de Basto, onde é tão tradicional. E eu não sei se isso aqui, mas eu fui aluno dos mestres todos do país, na altura. Portanto, tudo aquilo que eu faço, eu aprendi com alguém, não é? Pronto. Dei-lhe a minha própria cara, a partir de uma certa altura, mas o jogo do pau continua a ser o mesmo, a técnica é a mesma, não é? Cada mestre tem a sua especificidade, todos os mestres dão a sua própria cara à técnica que praticam, como é óbvio, não sou só eu, nem foram, todos os mestres fizeram isso e fazem, não é? Portanto, mas o jogo do pau é só um, não é? O jogo do pau é só um. Para mim é mais que uma técnica de combate, é mais que uma técnica tradicional portuguesa, tem sido a minha vida. Até agora foi a minha vida. Não é? Desde que eu me lembro que sou gente, a jogar ao pau. Comecei com 14 anos. A partir de uma certa altura, como disse, tive que me dedicar só a um, dediquei-me ao jogo do pau e não estou arrependido, não é? Como o meu mestre disse, eu sou português e, portanto, eu aqui consigo respirar o jogo do pau.